Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no 6º domingo do tempo comum e hoje a liturgia, na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, ele diz: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana. Aqui Jeremias quer mostrar para nós que muitas vezes na nossa vida nós depositamos e confiamos a nossa vida neste mundo, na força da carne, e esquecemos que a nossa força deve ser depositada em Jesus Cristo. É nele que deve estar a nossa esperança. É nele no qual devemos confiar tudo. E aqui Jeremias quer mostrar para nós que, na maior parte das vezes, acabamos confiando naquilo que o mundo vai nos oferecendo e esquecemos de que a nossa vida deve estar inteiramente em Jesus. Devemos confiar inteiramente a Ele. E aqui nós podemos fazer uma analogia com o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 28, onde Jesus vai fazer uma comparação do homem que constrói a sua casa sobre a rocha e o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha pode vir a tempestade, o vento forte, e ela vai permanecer firme. Agora, aquele que construiu a sua casa na areia, a primeira tempestade que vier vai desmoronar. E é assim, se nós confiarmos somente neste mundo, nós iremos ser como este homem que constrói a sua casa na areia. Agora, se a gente depositar, confiar em Deus, nós seremos o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. Ele deve ser o alicerce da nossa fé. E saibamos sempre confiar a Deus os nossos anseios, os nossos medos. Claro que muitas vezes tem aquelas pessoas em qual nós confiamos, depositamos a nossa confiança em algumas coisas. Isso é normal,
mas agora a gente não pode depositar tudo naquela pessoa. O tudo deve ser Jesus Cristo. Ele deve ser o nosso tudo. E depois, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios nos fala que se prega que que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, testemunhar a ressurreição de Jesus, não apenas com palavras, mas com a própria vida. É com a nossa própria vida que nós testemunhamos a presença de Cristo ressuscitado. E Ele demonstrou para nós que através da ressurreição, Ele veio redimir o mundo, Ele veio nos salvar, se entregou para nos salvar. Então, essa deve ser sempre a nossa esperança e confiança na ressurreição em Jesus Cristo. Porque se nós não crermos e não testemunharmos que Cristo ressuscitou, a nossa fé é vã, de nada valerá a nossa fé. Então é preciso cultivar, semear sempre este amor, esta confiança em Jesus, para assim testemunharmos com convicção e certeza a ressurreição de Jesus. Dom Henrique Soares dizia que nós empreguemos a nossa vida em uma causa que vale a pena. Então que possamos empregar a nossa vida nessa causa que vale a pena, que é Jesus. Nós vemos por aí muita gente empregando a sua vida em coisas passageiras, em coisas que não nos dão esta certeza, esta confiança em Deus. Então é preciso depositar, empregar a nossa vida a Ele que deve ser o nosso condutor, aquele que nos conduz. E depois o Evangelho de São Lucas nos fala das bem-aventuranças. É interessante a gente conhecer, porque Mateus elenca 8 bem-aventuranças, já Lucas 4. E essas 4 têm um grande ensinamento para nós. E aqui já no início, onde ele fala: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. A pobreza que Jesus fala aqui no Evangelho de hoje, através das bem-aventuranças, não é aquela pobreza material, mas é a pobreza espiritual. Muitas vezes estamos pobres da presença de Deus, da intimidade com Ele, da proximidade com Ele. E ele vai dizer também da riqueza, ai de vós, ricos. A riqueza aqui não é também material. Claro, ele também fala assim para demonstrar também a riqueza que o mundo nos oferece, aquilo que o mundo vai nos proporcionando. Mas nós não devemos confiar inteiramente nessas riquezas, nos bens materiais, naquilo que ao longo da nossa vida nós vamos possuindo. Mas a verdadeira riqueza está em Deus, em depositar a confiança nele. Essa é a verdadeira riqueza. Porque as pessoas que confiam em si mesma, em suas próprias forças, acabam se esquecendo de Deus, acabam se distanciando da sua presença, do reino de Deus. Então, aqui Jesus quer falar para nós: os pobres que confiam e depositam a sua vida em Deus, são aqueles que já aqui neste mundo preparam a sua eternidade. Então, queridos irmãos e irmãs, que possamos já desde agora confiarmos, depositarmos a nossa confiança em Deus, para que assim possamos preparar um dia para a nossa eternidade. E aqui a gente também pode parafrasear,
pegar aqui, bem-aventurados vós os pobres, porque na realidade sois ricos. Ai de vós, ricos, porque na realidade sois pobres. O pobre se torna rico através dessa proximidade com Deus, de estar sempre junto de Deus, colocando toda a sua vida nele. Agora, aquele que é rico e confia tudo nas suas próprias forças, nos bens materiais que possui, esse é pobre de espírito, da presença de Deus. Que nós possamos ser esses bem-aventurados que buscam sempre o reino de Deus, busca sempre realizar a vontade de Deus em nossa vida. Que Deus nos ajude a sempre fazer a sua vontade e assim testemunhar a sua presença para as outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.